Olá, queridos, muito bom dia para vocês. Como vocês podem ver, estamos no capítulo 5, tá? De Geografia. O tema é a industrialização brasileira. Nesse capítulo, nós vamos ver como se deu a evolução das atividades industriais e a sua importância econômica para o Brasil. E o tema desse capítulo, como eu já falei, é a industrialização brasileira. Tá? Nós vamos começar pela página 54, perdão, onde fala o café propiciou as bases da industrialização. Então, o café deu subsídio para que o Brasil pudesse trabalhar. Então, durante o período da colônia, que foi de 1500 a 1800, da economia também teve participação fundamental na substituição da mão de obra escrava pela assalariada, no caso. Como teve a necessidade de se produzir mais café, então teve-se também a necessidade de contratação de pessoas. Então, a mão de obra que era escrava, que era uma coisa forçada, não tinha mais vez, até porque as máquinas e as coisas vinham da Inglaterra, vinham de fora, então precisava-se de pessoas especializadas para trabalhar nessas máquinas de café, e a mão de obra escrava não tinha essa especialidade, e também seria mais barato contratar pessoas de fora do que treinar os negros que aqui eram escravos, tá? A cidade de São Paulo tornou-se o centro da economia. Foi lá que começou-se a plantar o café e também a fazer as transações com os países europeus, os países de fora, tá? Próximo slide. As crises favoreceram o processo industrial, tá? Então, o que foi que aconteceu? O começo do século XX foi bastante agitado. Surgiram algumas crises, como a primeira Fera Mundial. No caso, a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Deixa eu só ajeitar essa partezinha. A Primeira Guerra Mundial. Só um momento. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. No ano de 1929, houve uma crise mundial que afetou a economia brasileira. Então, houve aí vários fatores que afetaram a indústria brasileira, atrasando a indústria brasileira. No caso, já era atrasada, de acordo com os outros países. E aí teve um atraso, já tinha um atraso de 5 anos, passou-se a ter um atraso maior. De vez de ser 5 anos, a indústria brasileira teve um atraso aí de 10 a 15 anos, tá? Com relação às outras indústrias. Próximo slide, tá, gente? De país agrário a urbano, tá? Ou a urbanizado, tá? Em 1950, iniciou-se o processo de sociedade economicamente agrária para a urbano-industrial. Nós somos urbano-industrial até hoje, tá, gente? A segunda etapa do processo industrial brasileiro teve a participação decisiva de 2 governos, tá? Foi o governo de Vargas e o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de Vargas, o principal problema
o processo foi o industrial. Ele teve aí que trazer toda a indústria para o Brasil. Então, esse foi o principal problema. E no governo de Juscelino Kubitschek, através de seu plano de metas, concentrou os investimentos em obras para a geração de energia. Então, os dois governos movimentaram o país economicamente, tá? Um trazendo as indústrias e outro criando a energia, porque as máquinas que vieram de fora tinham que ter energia para trabalhar, tá? Só o próximo slide agora. Desconcentração industrial. No caso, logo no começo nós vimos que todo o processo ele estava ali em São Paulo, né? Toda a mão de obra, tudo era ali em São Paulo. Agora, nos últimos 30 anos, o que tem caracterizado a economia brasileira e particularmente o setor industrial, né? É aí a terceirização. Começou a terceirização do poder, né? Começou aí a passar de mão em mão o poder. Então, começou-se a procurar novas pessoas para trabalhar. Teve aí uma necessidade de sair do estado de São Paulo e ir para outros estados. Então, cada estado tinha aí a sua peculiaridade e então também não tinha que pagar tanto como pagava em São Paulo. Começou aí a ter menos valores pagos aos profissionais. Aí, dentre os principais motivos para a desconcentração, em geral, baseava-se na redução dos custos industriais. Então, tudo o que eles tinham de custo, tudo que subia de valor, eles tiravam, no caso, para não perder na mão de obra. Então, a mão de obra passou a ser uma mão de obra barata, o que só a especialização de São Paulo dava, outros estados também começaram a dar, e começaram a dar com valores menor, tá? Próximo slide, tá, gente? A inserção do Brasil na terceira revolução industrial, tá? No ano de 1990, tá? Ou pode ser também a década de 90, tá, gente? O setor industrial sofreu um forte abalo com a abertura do país à economia mundial. Iniciou no governo de Fernando Collor. Então, quando teve aí a abertura da economia mundial, o Brasil ficou abalado, porque ele passou a ser um país que estava inserido em todo o contexto econômico, porém ele não era tão forte quanto os outros por conta daquele atraso na industrialização. Então tudo isso abalou as estruturas do Brasil, mas aos poucos a indústria nacional incorporou avanços tecnológicos. Aos poucos nós fomos evoluindo, né, tanto na ciência quanto em nossas tecnologias e fomos aí nos equilibrando, tá? Eu creio que esse é o último slide, tá, gente? Esse é o último mesmo. Aí vocês vão ficar com a página 62, onde tem aí aprofundar para conhecer. Vocês vão ler essa partezinha verde, tá? Vão responder do primeiro quesito da página 62 até a página 65, a oitava questão. A maioria das questões são de marcar X. A maioria não, todas são de marcar X, tá, gente? Tô olhando aqui, são todas de marcar X. Vocês respondem e enviam para mim. Beijo para todos, tá?